Carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 14, o nosso irmão ele vai nos dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Tiago, então, agora vai nos ensinar mais um pouco sobre a nossa caminhada com Cristo. Ele já falou, como a gente vem vendo há alguns dias, há alguns meses, das provações, das tentações. Ele falou também sobre como devemos ter o nosso relacionamento com a palavra. Ele falou a respeito de nós praticarmos a palavra de Deus, de nós não somente sermos ouvintes da palavra de Deus. Ele diz que aquele que apenas ouve, mas não pratica, é uma pessoa que engana a si mesmo. E aqui então ele aprofunda um pouco mais o seu ensino, ele entra um pouco mais a fundo e vai dizer por quais os motivos que a pessoa não pode se enganar apenas ouvindo, mas ela precisa exercitar, ela precisa praticar. E ele vai dizer então neste pequeno trecho aqui que a gente viu, que a fé, se ela não vier acompanhada de obras, ela é uma fé morta, ela é uma fé que não dá fruto, ela é uma fé que não dá vida. Então Tiago ele fala: vocês precisam praticar a palavra, porque somente dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, isso não gera vida, isso não gera fruto, isso é apenas uma fé morta. E ele inicia e vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago então ele faz essa pergunta aos irmãos, mas ele já sabe a resposta. Ele sabe que semelhante fé, uma fé apenas da boca para fora, uma fé apenas intelectual, uma fé que não vem acompanhada de obras, é uma fé que não vai salvar ninguém. A gente sabe, a gente vive num país que ele é majoritariamente cristão. A gente sai ali na rua, todo mundo diz que crê em Jesus. Todo mundo diz que sabe quem é Jesus, o que Jesus fez. Todo mundo diz que sabe que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Todo mundo conhece o Senhor. Mas ele está dizendo que apenas ter esse tipo de fé, que apenas saber quem é uma fé que não vai salvar ninguém. E a gente sabe, então, que somente crer em Jesus desta forma como aqueles irmãos estavam crendo, seria um tiro no pé que eles estariam dando. Eles não seriam salvos no final da sua carreira, no final da sua corrida, no final da sua vida. Eles apenas estavam dizendo que conheciam Jesus, que sabiam que ele era Senhor, que sabiam que ele tinha morrido na cruz, mas eles não cumpriam as palavras, eles não praticavam as palavras de Jesus, eles não então tinham uma fidelidade ao ensino de Jesus. Crer em Jesus então precisa ser praticado. Crer essa fé, acreditar em Jesus, para que isso seja evidenciado de forma salvífica, a gente precisa então
praticar. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus ele vai iniciar os seus ensinamentos, o seu sermão do monte. E logo no início ele vai dizer a todos aqueles que estavam ouvindo as suas palavras, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, que proveito há em nós dissermos que nós acreditamos em Jesus, que nós sabemos os ensinos de Jesus, se quando nós saímos porta fora a gente não pratica os ensinos de Jesus, a gente não vive aquilo que Cristo falou para que a gente vivesse? Então, nós sendo sal da terra, nós sendo luz do mundo, Cristo falou: se vocês não cumprirem as minhas palavras, se vocês apenas disserem que creem em mim, mas não viverem uma vida que corresponda ao que vocês dizem, vocês serão um sal insípido, um sal sem sabor, um sal que será lançado fora e pisado pelos homens. Porque muitos escarnecedores zombam da igreja, porque muitos incrédulos tiram os crentes para pessoas que são hipócritas, porque muitos dizem que creem em Jesus, mas eles não vivem aquilo que Jesus pediu para que eles vivessem. Então Jesus falou no seu sermão do monte, nos primeiros versículos daquele ensino: vocês são o sal da terra, vocês serão aqueles que vão salgar, aqueles que vão dar sabor, aqueles que vão cuidar da terra, que não vai deixar a podridão chegar na terra. Mas quando a gente não vive o que Cristo ensinou, então a gente é lançado fora, como ele falou, e a gente então é pisado pelos homens, zombado pelos homens. Os incrédulos então tiram sarro da igreja, os incrédulos acham que todo pastor é ladrão, o pastor acha que os mundanos acham que todo crente ele é hipócrita, porque muitos de nós, muitos dos crentes, muitos daqueles que ouvem as palavras de Jesus não praticam ela. Então são pessoas que são como um sal insípido, um sal que é jogado fora e um sal que ele é pisado pelos homens. Então é por isso que Tiago vai dar tanta ênfase nesse ensino. A fé precisa ser acompanhada de obras. Jesus também fala isso: vocês são o sal da terra, então vocês precisam ter sabor, vocês precisam salgar, vocês precisam então fazer o que vocês precisam fazer. Tiago então ele vai dizer que pode semelhante fé salvar alguém. Tiago ele está dizendo: esse tipo de fé, uma fé que apenas confessa, uma fé que apenas diz que crê, uma fé que apenas sabe quem foi Jesus, uma fé que não vai lá no dia a dia fazer com que essa pessoa viva diferente, uma fé que não vai gerar obras, boas obras na vida daquela pessoa, é uma fé que não vai salvar ninguém. Tiago falou: semelhante fé pode salvar alguém? Tiago ele sabe a resposta, ele sabe que não, mas ele levanta essa questão para colocar na mente daqueles irmãos que estavam lendo essa carta lá no primeiro século, para que eles colocassem a mão na sua consciência e pensassem: esse tipo de fé realmente não vai me salvar. Esse tipo de fé de apenas dizer que sabe quem é Cristo, sabe o que ele fez, sabe como ele morreu, sabe que ele ressuscitou, somente saber essas coisas não vão me salvar. Essa fé, essa crença precisa ser acompanhada de fidelidade, de prática. Então é por isso que Tiago fala: esse tipo de fé, meus irmãos, uma fé que apenas confessa com a boca, mas não vive na vida, é uma fé que não vai salvar ninguém. E aí ele vai dar um exemplo: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago mostra então que não há proveito nenhum alguém conhecer as palavras de Cristo, alguém fazer uma bela oração, alguém dizer as melhores palavras que aquela pessoa pudesse ouvir naquele momento. Somente falar é uma coisa que não tem proveito nenhum, Tiago está dizendo. Vocês têm como ajudar uma pessoa em necessidade, vocês têm como dar o alimento cotidiano, roupa para se aquecer do frio, mas se vocês fizerem apenas uma bela oração, se vocês apenas declararem uma bênção, se vocês apenas profetizarem na vida dessas pessoas, mas se vocês não fizerem nada prático na vida delas, não há proveito nenhum nisso.
É claro que a gente quer ouvir belas palavras quando a gente está em alguma necessidade. É claro que a gente quer que alguém venha e ore junto com a gente. É claro que a gente quer que venha um irmão nos abraçar. Mas como tem um pastor lá em Brasília, ele fala: a fome ela tem pressa e a fome ela também é surda. Então não adianta falar muitas coisas, não adianta fazer uma bela oração, se nós tendo como ajudar essas pessoas, nós não ajudarmos. Tiago ele mostra para aqueles irmãos: meus irmãos, vocês precisam agir, vocês precisam fazer o que Cristo pediu para vocês fazerem. Quando tiver alguém necessitado, se vocês tiverem como ajudar, vocês precisam ajudar. Belas palavras, belo discurso, belas orações não vão ajudar ninguém nesse quesito. As pessoas precisam sim ouvir o evangelho, serem abraçadas pela igreja, ouvir um bom conselho, uma boa indicação, mas essas pessoas também precisam que suas necessidades do cotidiano sejam sanadas. Essas pessoas precisam que a igreja estenda a mão, como corpo de Cristo, estenda a mão para essas pessoas. E é o que Tiago está dizendo. Se vocês souberem orar muito bem com essas pessoas, se vocês souberem falar belas palavras para essas pessoas, mas se vocês não derem o que elas precisam para aquele momento, para o cotidiano, não há proveito nenhum nisso. Então foi o que Tiago ensinou para aquelas pessoas. E eu acho interessante, lá nos profetas, lá em Israel do Antigo Testamento, quando Jeremias ele estava profetizando contra os reis injustos que tinha naquele tempo, ele começa a falar contra um deles e pergunta: reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai, o outro rei que veio antes de você, não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Então, quando tinha um rei ímpio, e ele achava que sua vida seria boa, e ele achava que ele estaria tendo uma ligação perfeita com Deus, só porque o pai dele foi um homem de Deus, Jeremias, então, ele aperta aquele rei e diz: o teu pai viveu bem, o teu pai se dava muito bem comigo, nós tínhamos uma relação, e ele me conhecia muito bem, porque ele exercitava o juízo e a justiça. Então Jeremias pergunta: me conhecer não é fazer essas coisas, exercitar o juízo, fazer justiça, julgar a causa do aflito e do necessitado? Por isso tudo lhe ia bem, e porventura, não é isso conhecer-me? Então muitos irmãos da igreja pensam que conhecer Deus é ter alguns versículos decorados, é ter belas orações prontas para serem faladas na presença de muitos. Muitos irmãos acham que se eles lerem a Bíblia uma vez, 2, 3, 10 vezes, eles vão conhecer o Senhor, fazer aulas de teologia, eles acham que vão conhecer o Senhor. Mas Jeremias estava dizendo para aquele rei: me conhecer, conhecer o Senhor, é fazer justiça, é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado, é exercitar o juízo. Então Deus falou através de Jeremias para aquele rei: me conhecer é fazer as coisas que eu peço para serem feitas. Me conhecer, ter um relacionamento comigo, é estender a mão para aqueles que estão em necessidade, é ajudar aqueles que precisam, é orar sim com quem precisa de uma oração, é dar um bom direcionamento sim para quem está perdido. Mas muito mais do que isso também, é se você tiver como estender a mão, essa mão precisa ser estendida, essas pessoas precisam ser socorridas. Então Tiago e Jeremias falaram: conhecer a Deus, ter uma religião de verdade, pura e sem mácula, é ajudar o pobre necessitado em suas aflições. E ele vai dizer assim também: a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Então uma fé que ela é apenas de palavras, uma fé que não vai lá no dia a dia, uma fé que ela não é exercitada, que ela não é vivida, ela é uma fé morta. E eu acho interessante o que Calvino, um pregador lá dos anos de 1500, ele fala: somente a fé ela justifica alguém. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas essa fé que justifica, que deixa a pessoa ser salva, como o Tiago falou, é uma fé que ela não vem só. Então, se nós temos fé para sermos salvos, essa fé salvífica, ela nunca vai vir sozinha. Ela vai vir acompanhada de obras. Então muitas pessoas dizem que têm fé, mas não têm obras.
E muitas pessoas mostram a sua fé pelas obras, como o próprio Tiago ele vai dizer. Uma fé que não produz obras, então, como o Tiago falou, ela é apenas um cadáver na boca de uma pessoa. Ela é apenas uma confissão vazia. Ela é apenas um conhecimento teórico, mas não é uma vida prática, não é uma vida vivida, não é um braço estendido, não é alguém que está disposto a se sacrificar um pouco em favor do próximo. Então nós não podemos dizer que nós temos fé se nós não temos obras. E eu acho interessante a palavra fé, lá no original, quando a Bíblia foi escrita. Pastor, eu posso pedir para te abrir um versículo? Irmã Gabi também? Gálatas 5:22, os dois, por favor. Então, isso. Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito. E a palavra, então, quando lá no original, quando Tiago escreveu a sua carta, quando ele estava escrevendo em grego, ele escreve fé, ele fala que ele escreve a palavra pistes. E essa palavra, ela carrega, para muitos hoje, as pessoas dizem eu tenho fé, mas na verdade é apenas uma positividade. Eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé no fulano, quer dizer que acredita no fulano. Mas a palavra fé, originalmente, ela carrega também um sentido de fidelidade e de lealdade. Pode ler para mim, pastor, por favor? Gálatas 5:22. Então ali, um dos frutos, ou um dos gomos do fruto do Espírito é fé. Irmã Gabi, pode ler também? Então, a Bíblia do pastor é uma versão Almeida Corrigida Fiel, a da irmã Gabi é uma NVI. Então, quando lá no original foi escrito a palavra pistes, nesses versículos, quem traduziu precisava escolher. Eu traduzo como fé, ou eu vou um pouco mais a fundo, como é então na versão da irmã Gabi, é fidelidade. Então, quando eu digo eu tenho fé em Cristo Jesus, o que eu estou dizendo? Eu acredito nele, em tudo o que ele falou. Quando eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu digo eu sou fiel a ele. Eu tenho fidelidade a ele, em tudo o que ele falou, em tudo que ele viveu. Então, se eu sou fiel, se eu creio, se eu acredito, eu também sou leal a ele. Então, quando a gente diz eu tenho fé em alguma coisa, a gente está dizendo que é leal a essa pessoa. A gente está dizendo que tem fidelidade a essa pessoa. Por isso que quando a gente diz que nós temos fé em Cristo Jesus, nós acreditamos no seu ensino, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. O que ele ensinou, porque eu acredito, eu vou ser fiel, eu vou estar então ligado, eu vou ser leal, eu vou cumprir o que ele ensinou, porque eu acredito, eu sou fiel no que ele falou. E se ele falou para mim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu vou fazer essas coisas, porque eu sou fiel a ele, porque eu tenho fé nele. Então é por isso que é tão incoerente quando a gente diz que tem fé em alguma coisa, mas não tem fidelidade àquela coisa. Eu não posso dizer que tenho fé em Cristo, no seu ensino, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, se eu não vivo de acordo com aquilo. Se eu tenho fé que ele falou para mim não mentir, quando eu minto eu mostro que eu não tenho fidelidade, que eu não sou leal às suas palavras. Então é por isso que é impossível nós dissermos, nós temos fé, se nós não tivermos obras que acompanham essa fé, essa confissão nossa. Mas alguém dirá então, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então Tiago aqui ele vai dar fim então à falácia daqueles irmãos lá do primórdio. Eles diziam, tá Tiago, tu tem obras, mas eu tenho fé. Alguns outros iam dizer, nós temos fé, tu tem obras. E eles achavam que era assim que a igreja vivia. Uns tinham uma coisa, outros tinham outras. Mas quando se fala a respeito de fé e obras, essas coisas devem andar juntas. Essas coisas não se desconectam. Essas coisas estão sempre juntas, ligadas. Fé e obras caminham juntas. Ninguém pode dizer que tem fé se não tem obras. Ninguém pode dizer que é fiel
sendo infiel. Ninguém pode ser leal sendo desleal. Então é por isso que fé e obras, elas caminham juntas. E é por isso que Tiago, ele falou: tá bom, tu está dizendo que tem fé, mas eu vou te mostrar com as minhas obras a minha fé. Eu acho interessante o que Paulo escreve aos Filipenses, e ele vai dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo, ele vai ensinar aos Filipenses: vocês receberam uma salvação, que ela é pela fé, mas essa salvação, ela precisa ser desenvolvida. E como nós desenvolvemos então essa salvação? Como nós conseguimos mostrar diante do mundo que nós somos salvos? Pelas nossas obras. Somente com as nossas obras nós podemos dizer, olhar ao mundo, olhar esse reino de trevas, como Paulo coloca, e brilhar no meio deles como luzeiro. Então, como eu vou falar que eu tenho fé se eu não tenho obra alguma? Para que o mundo veja então que Cristo é bom, que Cristo é perfeito, que Cristo transforma, nós precisamos desenvolver a nossa salvação e brilhar nesse reino de trevas como luzeiros colocados aqui, como luz do mundo, como o próprio Cristo nos falou. E em Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, Paulo também vai falar um pouco mais a respeito disso, e ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos por fé, nós somos salvos exclusivamente por o que Cristo fez na cruz do Calvário, por essa fidelidade, por essa crença, por essa lealdade a Ele. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim como Deus, ele providenciou o Cordeiro, assim como Deus enviou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados, Paulo está dizendo que ele também de antemão preparou boas obras para que eu e você fizéssemos. Então, por isso que é impossível, mais uma vez eu digo, dissermos somos salvos se nós não tivermos obras para comprovar essa salvação. É impossível dizer que é corpo de Cristo se não pertence a uma igreja, se não congrega. É impossível dizer que ama a Deus sobre todas as coisas se eu só penso em mim mesmo. É impossível então ter fé se nós não tivermos obras, porque toda obra que nós fazemos, toda boa obra que a gente opera, tudo aquilo de bom que a gente faz, Deus preparou de antemão para que a gente já fizesse. Então Deus, ele providenciou Jesus para a gente, providenciou o Cordeiro para a gente, e ainda nos dá a oportunidade, providencia boas obras para que a gente faça. Então é por isso que tanto o querer quanto o realizar, ele vem de Deus. Deus, ele quer nos salvar, Deus, ele nos salva. Deus, ele quer que praticamos boas obras, então de antemão ele prepara boas obras. Aquelas pessoas que a gente passa na rua, que precisam de uma oração, que precisam de um abraço, que precisam de uma ajuda financeira, foi Deus que de antemão colocou aquelas pessoas lá. Alguém que precisa de um conselho, que precisa do evangelho sendo pregado para ela, foi Deus, de antemão. Então, como a gente vai brilhar nesse mundo de trevas? Com as obras que Deus já preparou. Então, por isso que a gente não pode ter medo. Deus preparou para a gente. Deus, ele nos capacitou para isso. Deus, ele deixou pronto para que a gente fizesse. Deus, ele preparou de antemão as boas obras para que eu e você fizéssemos. Deus, ele preparou, então a gente pode fazer. Então a gente consegue fazer. Crês tu que Deus é um só?
fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago mostra então que simplesmente acreditar em Deus, simplesmente saber quem foi Jesus, é uma coisa que até os demônios sabem. Conhecer a respeito da Bíblia, conhecer os ensinos de Jesus, conhecer a Bíblia, fazer aulas de teologia, coisas que até os demônios sabem, e os demônios ainda tremem diante disso. Então, quando a gente diz que é crente em Jesus, que a gente tem fé em Jesus, que a gente é fiel, leal a Ele, se nós não comprovarmos isso em atitudes, em boas obras, nós vamos estar nos assemelhando a demônios na terra. Crer que Deus é um só, os demônios também creem. Mas qual é a diferença de nós para os demônios? A gente é fiel a essas obras, a gente é fiel a essa crença, a gente é fiel aos ensinos, a gente pratica o que Ele ensinou. Os demônios viram o Sermão do Monte, os demônios viram Tiago escrever essa carta, os demônios viram Paulo escrever as suas cartas, os demônios viram cada palavra de Jesus na terra, mas eles não são fiéis a essas palavras, eles não são leais a essas palavras. Deus não preparou nenhuma boa obra para um demônio fazer, mas Ele preparou para a gente. Então é por isso que quando a gente confessa, diz por aí que é crente, mas não prova isso em nossas atitudes, Tiago está dizendo, vocês são como os demônios. Os demônios também creem, os demônios também sabem quem é Deus. O diabo mesmo se apresentava diante de Deus, como está escrito lá no livro de Jó. Mas a diferença é que vocês podem praticar boas obras. A diferença é que vocês podem estar todos os dias na terra. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, então as mãos de Jesus, os pés de Jesus nessa terra somos eu e você. Então quando Deus quer alcançar a mão, quando Deus quer pregar a palavra para alguém, Ele envia o seu corpo. Tudo que a cabeça pensa, tudo que o cérebro pensa, tudo que Cristo quer fazer na terra, Ele usa o seu corpo para fazer. E é por isso que nós precisamos, então, comprovar que somos corpo. Porque se o meu cérebro pensar, eu não posso mexer nada além do meu corpo, apenas o meu corpo eu mexo. Então, se o cérebro pensa, se a cabeça pensa, mas algo não se mexe, é porque não faz parte do corpo, porque não é corpo. Então é por isso que Tiago vai dizer, se tu crê que Deus é um só, faça boas obras. Se tu é fiel a Jesus, faça boas obras. Se tu é alguém que diz que é salvo, faça boas obras. É o que Tiago está ensinando. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras, ela é inoperante? Então Tiago, ele vai mostrar pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, pelo Antigo Testamento, que Deus ele age dessa forma desde os primórdios. E ele vai dar 2 exemplos para que a gente entenda que apenas confessar com a boca, que apenas dizer, postar versículos não vão nos salvar, mas que vão ser as nossas boas obras, a nossa obediência, que vai comprovar aquilo que a gente posta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. E ele vai começar falando do pai da fé. Ele vai começar a falar de Abraão. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou ou se completou e se cumpriu a escritura a qual diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado então amigo de Deus. Abraão então, o pai da fé, conhecido como amigo de Deus. Quando Deus falou para ele, Abraão, tu serás pai das nações, ou pai de nações, a tua descendência será muito numerosa. Ele creu nisso, ele teve fé nisso, ele teve fidelidade a isso. Mas quando Deus pediu Isaque a ele, sacrifica o teu filho, ele poderia então dar para trás, ele poderia então não ser mais fiel àquilo que ele acreditava, ele podia não ser mais leal àquilo que ele acreditava, mas ele creu, ele teve fé. Quando Deus disse a ele, tu serás pai de nações, mas quando Deus pediu Isaque a ele, ele poderia dizer, se ele vai me fazer pai de nações, ele não pode me tirar o meu filho. Mas ele creu
que Deus poderia ressuscitar até dos mortos mais uma vez Isaac. E é por isso então que a fé de Abraão, ela foi comprovada pelas atitudes dele, pelo aquilo que ele fez. Ele mostrou que tinha fé. Ele fez o que Tiago escreveu agora há pouco. Você diz que tem fé, então eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Foi o que Abraão fez. Ele creu em Deus e comprovou então a sua fé em Deus com aquilo que ele fez. E ele então também vai falar de uma outra pessoa, e ele vai dizer: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, mais uma vez, Tiago, ele vai lá no Antigo Testamento e vai mostrar pela Bíblia que a fé, ela deve estar acompanhada. A fé verdadeira, ela é acompanhada de obras. E ele vai dizer que Raabe, então, lá no livro de Josué, ela então abrigou os espias. Por que Raabe abrigou os espias? Por que ela ajudou aqueles homens? Porque ela ouviu dizer que Deus estava com aquele povo e que a cidade de Jericó seria entregue a eles. Ela creu nisso. E como ela provou então que ela cria nisso, que ela acreditava nisso, que ela era fiel a isso, pelas obras dela. Então, assim como Abraão, Raabe também escutou falar de Deus, escutou quem era Deus e foi fiel, teve fé, foi então leal àquilo que ela estava dizendo que cria. Ela poderia dizer que acreditava que Deus estava com aquele povo, mas ela só comprovou que a sua fé era verdadeira porque ela abrigou aquele povo. Eram poucos espias, eram poucos homens. A cidade de Jericó era muito forte, os homens de Jericó eram muito grandes. Ela poderia desconfiar daqueles israelitas, ela poderia então menosprezar aqueles israelitas, mas ela creu que Deus estava com aquele povo, e então ela praticou obras que comprovavam a sua fé naquilo que ela tinha ouvido. E eu sempre digo então, meus irmãos, que a fé, ela sempre vai estar acompanhada de obras. Se você crê no que está escrito, você vai agir de acordo com o que está escrito, para que nada de mal te aconteça. Lá em casa eu sempre dou o exemplo das crianças. A gente diz, a gente vai sair e a gente quer que vocês lavem a louça. E quando a gente voltar, então, que a louça esteja limpa, para que a gente possa dar um presente para vocês ou que vocês não sejam disciplinados. Na Bíblia está escrito algo bem parecido. Cristo saiu e pediu para a gente fazer um monte de coisa. Se a gente não fazer o que ele pediu, é porque a gente não acredita que ele vai voltar. Se ele pediu, amem o próximo como a si mesmo, porque quando eu voltar, eu vou presentear vocês. Ou se vocês não tiverem feito isso, eu vou então castigar vocês. Se a gente não faz o que ele pediu para que a gente fizesse, é porque a gente não crê de verdade. Então, assim como as crianças lá em casa creem que se lavarem a louça vão ganhar um presente ou não serão castigadas quando a gente voltar, se a gente crê que também acontecerá isso conosco quando Jesus voltar, a gente vai fazer o que ele pediu. A gente vai amar o próximo, a gente vai amar a Deus, a gente vai ter comunhão com os irmãos, a gente vai congregar, a gente vai estar junto, a gente vai estar se amando, a gente vai estar sendo sal da terra e luz do mundo. Então, se nós cremos em Jesus, se nós temos certeza que ele voltará para buscar a sua igreja, a gente vai estar preparados para quando isso acontecer. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. A última comparação então que Tiago faz, mais uma vez, de uma fé que não é acompanhada de obras, é uma fé cadavérica, uma fé que é apenas um cadáver, que não tem vida, que não tem frutos, que é seca, que é apenas de palavras. Ele vai dizer então que assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Então, assim como Deus soprou em nossas narinas lá no Éden para que a gente tivesse vida, assim como ele soprou o fôlego de vida em Adão para que ele pudesse viver, ele também sopra na nossa vida, prepara em nossa vida boas obras para que a nossa fé também tenha vida. Então, assim como a gente respira todos os dias, porque Deus permite, ele também coloca boas obras todos os dias para que a gente possa comprovar ou para que a gente possa mostrar que a nossa fé
ela está viva diante dele, está viva diante do mundo. Então que a gente consiga entender que fé e obras, elas caminham juntas. Somos salvos exclusivamente por aquilo que Cristo fez, porque a gente não conseguiria pagar. A gente não teria como pagar todos os pecados que cometemos. Nós nem se quiséssemos conseguiríamos. Então Cristo veio, pagou o preço, ressuscitou, mostrou que o seu sacrifício era suficiente. Mas quando nós cremos nisso, quando nós temos fé nisso, fidelidade nisso, quando a gente é leal a isso, a essa fé, então ela produz boas obras. Então que a gente entenda essa noite que não podemos apenas dizer da boca para fora que cremos, se as nossas obras não comprovarem aquilo que nós falamos. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar? Então Tiago, ele mostrou que uma fé, semelhante fé, uma fé que apenas fala, é uma fé que não traz salvação. Uma fé que não pratica aquilo que ela confessa, ela é uma fé que não tem proveito nenhum. E ele traz então os exemplos de Abraão, de Raabe, para mostrar que desde o Antigo Testamento, Deus ele espera que os seus filhos, eles façam aquilo que ele pede. Ele nos deixou um livro com muitos preceitos, muitas dicas, com muitos mandamentos, e ele espera que a gente cumpra. E é por isso que está aqui na nossa mão, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós aprendemos, é por isso que nós lemos, porque nós queremos agradar ao nosso Senhor. E ele também mostra que se nós apenas confessarmos, mas não vivermos, nós seremos semelhantes aos demônios caminhando na terra. Imagina, meus irmãos, devemos ser sal e luz, mas se nós não fizermos o que ele pede, somos como demônios na terra. Então que a gente consiga se arrepender das boas obras que nós não praticamos, porque omissão também é um pecado. Temos como fazer e não fazemos, é pecado. Não deveríamos fazer e fazemos, é pecado. Então que a gente se arrependa de às vezes apenas confessar Cristo, mas não viver Cristo, e pedir que o Espírito Santo então coloque cada vez mais força em nossa vida, para que a gente consiga subjugar a natureza, a nossa carne, para que a gente consiga fazer essas boas obras. Deus já preparou elas. Daqui a pouquinho tem uma boa obra que Deus preparou de antemão para a gente fazer. Então que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que a gente consiga entender isso aqui Deus preparou para mim fazer. O irmão Elias, ele sempre diz, o que é para mim fazer, é para mim fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. E Deus preparou exclusivamente. Ele pensou no seu nome, ele pensou em você, nas suas habilidades, ele pensou no seu intelecto, ele pensou em tudo e falou, essa obra aqui é para essa pessoa, é para esse filho meu fazer. Então que a gente consiga essa noite e na semana que vai entrar, mostrar ao mundo através das obras a nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes os meus olhos estavam fechados para as obras que o Senhor tinha preparado para mim fazer. Muitas vezes, Pai, a minha natureza pecaminosa não quis se sacrificar, não quis morrer mais um pouquinho para fazer aquilo que o Senhor já tinha preparado, para fazer aquilo que o Senhor já tinha dado até vitória, Pai, para que tivesse sido feito. Meu Deus e meu Pai, abra os nossos olhos, abra os olhos da Tua igreja, para que a gente enxergue toda a boa obra que o Senhor já nos preparou para que a gente fizesse. Que o Senhor abra o nosso coração para que as Tuas palavras façam morada. Que o Senhor abra a nossa mente para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor está nos solicitando, Senhor. Que nós possamos sair da porta para fora e mostrar ao mundo, brilhar ao mundo como luzeiros, como luz do mundo, como sal da terra. Que a gente consiga, Pai, nunca envergonhar o Teu nome, Pai. Que nós consigamos, Pai, sempre cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós consigamos mostrar o quão glorioso o Senhor é, o quão bom o Senhor é. Que nós consigamos mostrar ao mundo, Pai, através das nossas atitudes, através da força que vem do Espírito Santo, que estar em comunhão contigo é a melhor coisa que há na terra, Pai. Que nós possamos sempre, Senhor, fazer boas obras, comprovar a nossa fé através das nossas obras, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.